Seja muito bem-vindo a mais uma videoaula do nosso curso de Filosofia Oculta. Na nossa aula de hoje, nós vamos tratar do mesmo assunto que nós tratamos na aula passada. No entanto, vocês me enviaram mais algumas dúvidas, então eu decidi gravar mais essa aula, só que agora com elementos em mãos, para que a explicação fique um pouco mais fácil. Uma vez que eu vou fazer essa operação mágica amanhã, domingo, então eu decidi fazer do preparativo dessa operação mágica que eu vou empreender amanhã, dentro do trabalho greco-egípcio de magia cerimonial da antiguidade, eu decidi então fazer uma pequena aula para esclarecer melhor aqueles pontos que nós discutimos na nossa última aula. Mas eu quero ir um pouquinho anteriormente nos nossos estudos e fazer aqui uma retrospectiva. Nós estudamos que é por meio de determinados símbolos, de determinados elementos, que nós nos comunicamos com o divino transcendente. Quando eu digo divino transcendente, eu estou me referindo a toda a milícia celeste e não a uma criatura espiritual apenas. Nós estudamos, nas nossas aulas anteriores, que existem 3 tipos distintos de símbolos através dos quais nós nos comunicamos com o mundo espiritual. Eles são os símbolos naturais, intermediários e noéticos. Os símbolos naturais são aqueles que existem na natureza: pedras, folhas, animais, o sol. Os símbolos intermediários são aqueles que têm a ação do logos, a ação da mente intelectual, da alma intelectual do homem, criando aquele símbolo. Ou seja, estatuetas, rituais, patuás, talismãs, pantáculos, através dos quais nós nos comunicamos com o mundo espiritual. E por último, os símbolos noéticos, que são aqueles símbolos matemáticos, os números e as formas geométricas. Nós falamos também que um bom ritual ele deve conter esses 3 tipos de símbolos para que possamos ter uma comunicação mais efetiva com o mundo espiritual. Então, estes símbolos eles contêm, nos oráculos caldeus, é dito que a mente de Deus, a inteligência paternal, distribuiu seus símbolos por todo o cosmos. Então, estes símbolos espalhados por todo o cosmos, nós podemos utilizá-los como portais dimensionais que nos conectam diretamente à mente de Deus. Por isso, esses símbolos, eles podem ser também considerados pensamentos do demiurgo, pensamentos da inteligência paternal. E hoje nós temos aqui alguns símbolos para demonstrar. A operação que eu vou fazer amanhã, então, é uma operação para o Sol. Eu desejo trazer as virtudes da medicina do Sol para a minha vida, para que a minha vida possa ter mais força, para que a minha vida como um todo possa ser vivificada, possa ser animada pela medicina planetária do Sol. Então, eu vou utilizar uma série de objetos materiais, intermediários e noéticos que me possibilitem estabelecer contato com o Sol. Então, essa é a maneira. Na nossa última aula, eu falei que é fundamental que o magista aprenda a acessar e a manipular a alma do mundo. Nós acessamos e manipulamos a alma do mundo, a luz astral, justamente através destes símbolos.
Alguns magistas, alguns ocultistas se referem a essa luz astral de maneira muito genérica. Então, os ocultistas, eles sabem como configurar a luz astral, a alma do mundo, de maneiras distintas. E eles o fazem assim através da base material, do material que ele tem para trabalhar. Então, velas, pedras, pantáculos, todos esses elementos são aqueles que nós vamos utilizar para acessar e para manipular a luz astral. Se é por meio da luz astral que nós vamos atrair, fazer a ligação entre as virtudes celestiais e suas contrapartes materiais, ou seja, se é a alma do mundo, se é a luz astral, se é através da alma do mundo, se é através da luz astral, que a força celestial do Sol se conectará com sua contraparte física material, nós o assim fazemos, nós assim damos direcionamento quando manipulamos este material. Então, é por meio do material de trabalho do mago que ele manipula a luz astral, que ele manipula a alma do mundo, que ele manipula a teia da vida, que nos oráculos caldeus é a própria deusa Hecate. Dito isso, o que nós temos aqui então para manipular a luz astral? O que nós temos aqui então de objetos que nos proporcionarão o contato direto com as virtudes da medicina planetária do Sol? Nós temos pedras, nós temos ervas que estão sendo preparadas para um condensador fluídico, e nós temos ervas também preparadas para um salmério. Todas essas ervas e todas essas pedras, elas contêm as virtudes da medicina planetária do Sol, da energia planetária do Sol. Portanto, quando todos esses objetos materiais estão unidos, a simpatia entre... eu já falei para vocês em uma aula anterior que magia é sinergética. Isso acontece justamente aqui, essa conexão acontece justamente aqui. Quando nós temos vários elementos que contêm a vibração de uma medicina planetária, aquela conexão, aquela simpatia entre a base material e a sua contraparte celestial se torna muito mais poderosa. Se feita no dia do Sol, se feita na hora do Sol, sob os auspícios do daimon da hora do Sol, essa conexão se torna muito mais poderosa. É por isso que nós fazemos esses trabalhos espirituais na hora correta, sob o dia correto e a conjunção lunar correta. Por exemplo, amanhã a Lua estará em Câncer. Lua em Câncer é ótimo para fazer o que nós vamos fazer aqui. Consagrações de talismãs, de patuás, consagração de salmérios, consagração de condensadores fluídicos. Então, Lua em Câncer é extraordinariamente boa, auspiciosa, para que possamos fazer esse tipo de trabalho de consagração. Um salmério, ele tanto pode ser utilizado para fumigações, quanto também ele pode ser utilizado para colocar em patuás e em feitiços diversos. Aqui, tanto para fazer o salmério, quanto para fazer o condensador fluídico, aqui temos calêndula, girassol, gengibre, louro,
cedro, hortelã, alecrim. Todos esses elementos, eles contêm as vibrações da medicina planetária do Sol. Além desses elementos, dessas ervas, nós temos aqui as pedras. Temos aqui o topázio grego, temos aqui o olho de tigre, temos aqui o crisópraso. Todas essas pedras contêm as virtudes da energia planetária do Sol. Então, no nosso trabalho de amanhã, nós vamos fazer um assentamento mágico para o deus Apolo. Então aqui nós também temos uma sintemata intermediária, que é a foto do deus Apolo, onde nós vamos colocar nesse assentamento, junto com o condensador fluídico e com o feltro. Então é por meio de todos esses símbolos que nós amanhã vamos entrar em contato com a energia planetária, com a virtude e a medicina planetária do Sol. O nosso principal objetivo será construir um assentamento para o deus Apolo. Esse pantáculo do Sol, um pantáculo de altar, ele é um símbolo intermediário. Aqui nós colocamos também símbolos noéticos, pois aqui está contida uma arte muito especial de ciência mágica grega, de manipulação das letras do alfabeto grego para materialização de determinados objetivos. Para os gregos, o alfabeto grego é sagrado. Trata-se de um alfabeto entregue pelo próprio deus Hermes. Para os gregos, o mundo é constituído de 24 elementos, que são as 24 letras do alfabeto grego. Então, através da manipulação dessas 24 letras, é possível manipular os elementos do mundo material e, a partir disso, causar a taumaturgia. Para este pantáculo, eu utilizei esta ciência que nós vamos estudar nas lições futuras do curso de Filosofia Oculta. Cada uma dessas letras que estão, desse conjunto de letras que está ao redor do pantáculo, representa o Sol em conjunção com uma constelação para produzir um efeito astrológico desejado. Dentro dele existem nomes secretos de Apolo, nomes bárbaros, que quando colocados em conjunto, têm o poder de manipular os elementos da matéria. Dentro do pantáculo, nós temos o Sol e a encruzilhada da alma, que são as duas encruzilhadas das três partes da alma: a alma intelectual, a alma emocional e a alma animal. Significando, então, que o Sol está trazendo, a medicina planetária do Sol está trazendo harmonia para as três partes da alma. Então, todo esse conjunto de nomes secretos de Apolo, essa conjunção de letras do alfabeto grego tem o objetivo de criar uma realidade. Então, para potencializar esse pantáculo de altar, pantáculo tem que ter peso, ele tem que ser pesado. Eu coloco sobre ele 2 lâminas de papel mais grosso. Entre essas lâminas eu coloco um condensador fluídico, um feltro para colocar o condensador fluídico do Sol, e depois eu colo sobre uma madeira. Eu só vou poder fazer isso depois que o condensador fluídico estiver pronto, tudo estiver pronto
para eu poder terminar o pantáculo. Além de consagrar esse pantáculo de mesa para trazer a medicina do sol, para causar transformações na minha vida, eu ainda vou fazer 2 patuás do sol para andar com ele no pescoço, contendo pedra, contendo este salmério e contendo também uma miniatura deste pantáculo. Então, este trabalho de amanhã será para consagrar esses elementos para que eles possam ter uma influência sutil na minha vida. Então, eu espero que, através desses exemplos, tenha ficado um pouco mais claro tudo aquilo que nós conversamos na aula passada. Então, é através desses elementos que nós vamos manipular a luz astral para que as virtudes do Sol possam ser acessadas e possam se conectar com as virtudes das suas contrapartes naturais, materiais, estabelecendo uma conexão poderosa e permanente. Então, através dessa conexão poderosa, permanente, e do contato do meu ovo de luz, do meu Oxema, com as virtudes do planeta Sol, as virtudes do Deus Apolo, contido nesses elementos, o meu campo de luz, o meu Oxema começa a vibrar nesta mesma sintonia dessas virtudes. Então, é dessa maneira que nós colocamos em prática todo aquele conhecimento que nós conversamos na nossa última aula. Meus irmãos, eu espero que essa aula possa ter trazido alguma luz sobre aquele conhecimento que nós conversamos. Agradeço a todos vocês. Até a nossa próxima aula.